Salve, salve! Alunos da OBA, estudantes da Astronomia, Astronáutica e Ciências Espaciais. Aqui é o professor Amauri, continuando os comentários da prova da OBA de 2018 para alunos do ensino médio, prova de nível 4. Vamos começar então agora com a questão 8, as questões de astronáutica. Vejam, nesse ano de 2018, as questões de astronáutica tiveram um enunciado bastante longo. Porém, do ponto de vista cognitivo, assim, de dificuldade, digamos assim, para vocês que são alunos, né? Cognitivo é uma palavra muito professor, não é? Mas, mesmo alunos do primeiro ano teriam condições de fazer essas questões sem maiores dificuldades. Porque essa questão 8, como veremos, é uma questão vetorial, e as outras questões também envolvem relações ali que, olha, lido com muita calma o enunciado e conseguido fazer a extração dos dados que são fornecidos nela, eu, olha, arrisco a dizer que até mesmo um bom aluno de 8º, 9º ano, que já tenha uma introdução ali da física, né? De equações, por exemplo, da velocidade, e tenha visto um pouquinho de notação ali vetorial, tem condições de fazer. Então, ela não é uma questão difícil do ponto de vista de conteúdo, de conta, de cálculo para fazer. Porém, ela é uma questão difícil de você extrair esses dados, dado ao comprimento dos enunciados. Até por ser bastante comprido, essa prova de astronáutica eu vou dividir em 2 vídeos, fazendo um só para a questão 8 e o outro para as questões 9 e 10, tá ok? Então vamos lá, começando com a questão número 8, também dividida em alguns itens aí, ok? Vamos lá então. Em 2017 foram celebrados os 40 anos do lançamento das espaçonaves não tripuladas Voyager 1 e Voyager 2. A Voyager 1 visitou Júpiter e Saturno e encontra-se a 21 bilhões de quilômetros da Terra. A Voyager 2 visitou os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, encontrando-se atualmente a 17,5 bilhões de quilômetros da Terra. Ambas continuam em funcionamento. Conforme ilustrado na figura à esquerda, o último estágio do foguete colocou a Voyager 2 no espaço a velocidade de 36.000 km por segundo. Velocidade esta medida em relação ao Sol. A partir do momento em que se encontra no espaço, a velocidade da Voyager 2 diminui significativamente por ação da gravidade. Ao passar por Júpiter, a velocidade da Voyager 2 é aumentada em mais 10 km por segundo, conforme mostrado na figura. Após esse aumento repentino, a Voyager volta a cair novamente por ação da gravidade, até que a espaçonave se aproxime, 100.000 km de distância, de Saturno, conforme mostrado na figura à direita. Nessa figura tem-se a representação simplificada e bidimensional da trajetória da Voyager 2 por Saturno, em relação ao referencial fixo em Saturno. Como a passagem ocorre em um tempo curto em relação ao período orbital de Saturno ao redor do Sol, considere Saturno como um sistema de referência inercial. Considere que VA e VB são os vetores velocidade da sonda Voyager 2 nos pontos A e B em relação ao referencial de Saturno, e ambos têm módulo igual a 14 km por segundo. Na figura VSAT, é o vetor velocidade de Saturno em relação ao referencial do Sol, e seu módulo é de aproximadamente 10 km por segundo. Agora a dica, o bizu, não é? Para resolver algumas das questões abaixo, lembre-se de que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, é caracterizada por um módulo, uma direção e sentido.
Portanto, ao somar ou subtrair velocidades, faça a representação dos vetores, somando-os ou subtraindo-os conforme a questão. Então, descendo aqui, deixa-me só erguer mais um pouquinho aqui, vamos lá, veja aqui, ó. Então, as duas figuras, a da esquerda nos mostra o gráfico da missão Voyager, não é? Aqui, veja que ela saiu da Terra no dia... saiu da Terra. Deixa eu apertar aqui isso. No dia 20 de agosto de 1977 e no dia 25 de agosto de 1981 ela estava lá em Saturno, partindo para Urano, né? Então ela tem uma velocidade grande, por causa da gravidade ela vai perdendo velocidade. Chega aqui perto de Júpiter, devido à ação gravitacional de Júpiter, a proximidade ela ganha velocidade, perde um pouco se afastar de Júpiter, vai perdendo, chega, né? Um valor mínimo de velocidade, porém a velocidade maior do que a velocidade em Júpiter aqui em Saturno, ganha novamente um acréscimo de velocidade gravitacional aqui por conta da gravidade de Saturno, e aí perde, desgarra e vai indo em direção ao Urano. Então veja que aqui a gente tem uma representação de mais de 2 anos, né? Veja aqui que distância ao Sol em unidades astronômicas, né? Veja que a distância da Terra ao Sol é 1 unidade astronômica, só que aqui, como ela partiu da Terra, por isso que o zero está zerado aqui na Terra, né? Mas veja então que da Terra até Saturno são 10 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, então cerca de 150 milhões de quilômetros. Significa então 10 vezes isso, né? Então 1 bilhão e 500 mil quilômetros de distância está Saturno, por exemplo, né? Só para ter um parâmetro de, digamos assim, de distância em unidades astronômicas. E aqui a velocidade em relação ao Sol em quilômetros por segundo. Veja que saiu, né, da Terra a 36 km por segundo, depois ela vai perdendo velocidade, vai ganhando acréscimos de velocidades gravitacionais. Devido a Saturno, veja que ela quase recupera toda a velocidade, só que perde, evidentemente, e vai em direção ao Urano. Tá? Então, uma observação. Registre... Opa, deixa eu subir aqui. Paraná. Opa, foi demais. Só um pouquinho, deixa eu pôr aqui, acho que nessa barrinha, que daí a gente consegue isso, movimentar melhor. Observação. Registre seus cálculos em todos os itens. Sem eles, a resposta não terá valor. Sem unidades, perde 0,05 pontos em cada item. Como você é um aluno, né, com o módulo de esperteza avançado ligado, você não quer perder nada, porque a prova de astronáutica, se você gabaritar, você é convidado para a jornada espacial lá em São José dos Campos, não é? Então não esqueça de colocar as unidades correspondentes nas suas respostas. Então, pergunta 8A, valendo 0,25. Calcule a variação em módulo da velocidade da Voyager 2 entre os pontos A e B, conforme representados no referencial de Saturno. Vejam, pessoal, são grandezas vetoriais, tudo bem? E uma grandeza vetorial precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Para quem leu o enunciado com bastante atenção, viu que os módulos das velocidades em A e B são iguais, está aqui, ó, né? Esse trechinho final, considere que VA e VB são vetores velocidades da sonda Voyager 2, os pontos A e B em relação ao referencial em Saturno, e ambos têm módulo igual a 14 km por segundo. Ora, se o módulo é igual, pessoal, aqui como é um vetor que inicialmente está na vertical, depois por conta da órbita em torno de Saturno, ele muda para a horizontal, ele muda a direção, né? De vertical para horizontal em relação à folha de papel aqui que a gente está vendo, né? Ou o referencial centrado em Saturno, né? Mas não muda o módulo, pessoal. Não muda o valor numérico. Continua em VB os mesmos 14 km por segundo, porque é o módulo
Então, se está perguntando qual é a variação, olha, a variação é mudança. Se não mudou, não muda nada. Então, se não muda nada, não tem variação, a variação é igual a zero, tá? Por isso que fica zero a resposta, porque o módulo não varia. Veja, uma pegadinha de questão de vetores, pessoal, né? Vetor velocidade, tudo bem? Então, por isso que ficou zero aqui, tá certo? Pergunta 8b, também valendo 0,25. Considere que ao passar no ponto B, a Voyager 2 tenha o seu vetor velocidade na mesma direção e sentido do vetor velocidade de Saturno em relação ao Sol. Então, aqui ele já deu o que ele quer. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é o quê? Soma de vetores, né? Considerando que o módulo da Voyager, o módulo do vetor velocidade da Voyager 2 em relação a Saturno é de 14 km por segundo, veja, acaba confirmando a resposta que a gente deu lá em cima, VA 14, VB 14 também, e que o módulo do vetor velocidade de Saturno em relação ao Sol é de 10 km por segundo, calcule o módulo da velocidade da Voyager 2 em relação ao Sol. Vejam, aqui está até a representação que ele dá na prova. Isso aqui não é de gabarito, isso aqui é representação na prova, pessoal. Ora, se você tem mesma direção e mesmo sentido, no caso aqui, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, 10. Horizontal, da direita para a esquerda, 14, 10 mais 14, 24. A velocidade em relação ao Sol, 24. 24 o quê? Quilômetros por segundo, porque aqui nós temos 14 km por segundo para a velocidade da Voyager no ponto B e 10 km por segundo, que é a velocidade de Saturno em relação ao Sol. Então, somando, veja que é uma soma vetorial, por isso como ele faz aqui, ó, o módulo do vetor velocidade, né, em B, são 14 mais 10, 24 km por segundo. Isso em relação ao Sol, pessoal. Em relação a Saturno, continua os 14 km por segundo. Então, veja, o referencial é um ponto muito importante, é de onde a gente avalia o estado de movimento do corpo, né? Então, aqui ele muda esse valor por conta dessa soma vetorial, tá? Pergunta 8C. 8C, olha aqui, ó, esse aqui era o ponto B, né, que nós tínhamos aqui, ó. Aqui é 24 km por segundo em relação ao Sol, né? Aqui, evidentemente, deve ser um pouco menos. Eu acho que ele vai pedir para a gente calcular isso ao longo da questão 8 aí. Então, vamos para a pergunta 8C, né? Também valendo 0,25. Determine o módulo do vetor velocidade da Voyager 2 em relação ao Sol quando ela estiver no ponto A da figura. Considere que os vetores VA e VSAT, né, ou seja, da Voyager no ponto A e a velocidade de Saturno, são perpendiculares e use raiz quadrada de 296 igual a 17,2. Então, ele já, né, sempre dá uma pistazinha do que você vai precisar usar na conta. Se tem um valor, você vai precisar usar. Saiba disso, tá? Então, resolução. Vejam aqui, ó. Também está aqui, ó, o esquema que é dado na prova, a representação, ó. Ele dá a representação. Olha, ele diz como é que é para fazer, gente. Isso daqui o que que é? É um triângulo retângulo que a gente resolve por quê? Pelo teorema de Pitágoras, né? Aqui você tem os 10 km por segundo, que é a velocidade de Saturno, os 14 km por segundo, que é a velocidade da Voyager no ponto A, e a velocidade da Voyager no ponto A em relação ao Sol, que ele quer, é o que quer que você calcule. Ora, isso é um triângulo retângulo, você resolve por teorema de Pitágoras. Então, o módulo do quadrado da velocidade em A do Sol aqui, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a soma, né, a raiz quadrada, a velocidade então vai ser velocidade da sonda Voyager no ponto A em relação ao Sol, vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais
14 ao quadrado, né? A raiz quadrada. Então, veja aqui, ó, velocidade A, o módulo da velocidade em A em relação ao Sol, igual a raiz quadrada de 14 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ora, 14 ao quadrado é 14 vezes 14. E se nós fizermos 14 vezes 14, dá 196. 10 ao quadrado é 100. Olha lá o bisuzão, ó. 196 mais 100, 296. Olha o valor miserável que deu aqui em cima, ó. Aproximadamente quanto? 17,2 km por segundo. Então, né, aqui praticamente, claro que você tem que comprovar que é isso, não é através das suas contas, mas você chega no valor de 17,2. Então veja, aqui está Saturno, aqui vamos supor que é o ponto A. Para vocês acho que é o contrário aqui, né? O ponto A. Aqui 17,2 km por segundo, Saturno está indo e a Voyager também. Então, quando chega no ponto B lá em cima, o que acaba acontecendo é que, aqui, né, ponto B, é que aqui vai ser 24 km por segundo. Então, por conta simplesmente da velocidade de Saturno em relação ao Sol, você tem um incremento de velocidade aqui, ó. E esse incremento de velocidade é o que é representado no gráfico aqui em cima, ó, né? Ela chega baixinho, aqui é 17,2, até no gráfico, se você ver bem aqui, ó, veja aqui, ó, 17,2 km por segundo aqui, ó. E aí ela sobe até quanto? Até 24 km por segundo, ponto B. Tá vendo aqui, ó? No gráfico, se você souber interpretar o gráfico, sempre que der um gráfico, gente, tente extrair o máximo de dados que ele dá para você. Por exemplo, qual era a velocidade máxima que essa sonda Voyager 2 conseguiu lá em Júpiter, o acréscimo? Ela chegou, ela perdeu de 36, ela caiu para 10 km por segundo pela força da gravidade. Quando chegou em Júpiter, ela ganhou de 10, ela foi para 23 km por segundo. De 23 reduziu, chegou em 17,2 em A, ganha em B, vai para 24 km por segundo e segue para Urano. Beleza? Então veja que dá para interpretar até a partir do gráfico. Se você souber fazer bem a interpretação do gráfico, você consegue comprovar as contas que você está fazendo. Então, é aquilo, você tem que estar com o módulo de esperteza avançado ligadaço aí na hora da prova da OBA, que aí você consegue fazer com calma. Veja que todas essas análises requerem tempo, não é? Tempo que você tem, já que são dadas 4 horas para a resolução dessa prova, beleza? Então, é assim. E aí a pergunta 8D, né, que cada subitem aqui vale 0,25. Calcule a variação do módulo da velocidade da Voyager 2 entre os pontos A e B, medida em relação ao Sol, ou seja, a variação do módulo, do valor numérico. Ora, a gente calculou no ponto B, 24 km por segundo. Calculou no ponto A, 17,2 km por segundo. É para medir a variação, ou seja, a diferença que você tem no módulo, no valor numérico. Então, 24 menos 17,2, 6,8 km por segundo, né? É possível concluir que Saturno adicionou ou retirou a energia cinética da Voyager 2 com respeito ao referencial do Sol. Observação. Sem a conclusão, perde 0,1. Claro, pessoal, aonde que a velocidade foi maior? No ponto B do que no ponto A. Aumentou de 17,2 para 24. Então, Saturno adicionou energia cinética à Voyager 2, né? Ou se você colocou, aumentou a energia cinética, aumentou de 6,8 km por segundo, né? Só pelo simples fato da proximidade gravitacional, vinha vindo devagar, opa, né? Ou melhor, estava vindo aqui, como está vindo para lá, ó, ganhou velocidade, beleza? Então, é isso aí, com isso a gente termina então essa questão 8, foi uma questão longa, por isso vou parar o vídeo por aqui e no próximo comentamos aí as 2 últimas questões da prova da OBA de 2018, as questões de astronáutica 9 e 10. Valeu, um abraço e até lá!